Você quer entender como o Ceará é uma das equipes que mais jogos ficou sem sofrer gols? Eu vou explicar hoje no vídeo aqui do Futre detalhadamente como funciona o sistema defensivo da equipe do Guto Ferreira. Então, vem comigo. E para a gente falar do sistema defensivo da equipe do Ceará, a gente começa falando justamente do meia do 4-2-3-1. Pode ser o Jorginho, pode ser o Vina. Ele sobe a marcação e fecha o espaço ao lado do centroavante, formando então um 4-4-2. A equipe defende nesse 4-4-2 e aí começa o sistema defensivo. Só que tem um detalhe muito importante, que é o espaço na entrelinha. O Ceará fecha muito bem essa zona. É muito difícil encontrar um passe nas costas dos volantes da equipe do Ceará, seja ele Marlon e Sobral, ou William e algum outro volante. Então a equipe ela defende muito bem esse espaço de entrelinha, fecha no 4-4-2 e os adversários não conseguem atacar por essa zona, eles acabam tentando jogar uma bola mais em profundidade. E aí para mim tem um detalhe tão importante quanto, e eu vou aproveitar para pedir o seu like aqui no vídeo, se você está gostando, que é o nível de concentração. A equipe do Ceará ela é muito concentrada 90 minutos. Todos os jogadores sempre olhando onde está a bola, olhando o que está acontecendo ao seu redor, focado naquele instante, focado no lance, e esse para mim é um detalhe muito importante. Mas mais do que isso, tem o detalhe do posicionamento corporal dos jogadores. E eu vou usar o exemplo do Messias, que vai aparecer agora na sequência. O Messias, nesse momento, ele está marcando um adversário. Sai o lance, a bola começa a vir um pouco mais para o centro, o Messias ele começa a virar um pouco mais o corpo para o centro, né? Ao invés de estar virado para o lado direito da sua própria defesa. Então ele começa a virar um pouco para o centro, mas nunca reto para a bola, para ele poder conseguir se locomover mais rápido. Se ele tiver que virar para o outro lado, ele vai estar mais um pouco mais de lado, né, lateralizado para isso. E aqui ele está mais lateralizado porque essa bola poderia vir para o meio e aí ele ia conseguir fechar esse espaço, mas notem que a bola vai para o lado esquerdo de ataque do Atlético, lado de defesa, lado direito de defesa do Ceará, ele já vira rapidamente como? Lateralizado para impedir uma bola longa. Vejam que ele não está de frente para o seu marcador, né, reto em cima do seu marcador, porque a bola pode ser longa. E se a bola for longa, vai ser mais difícil para ele girar o corpo e puxar e defender essa profundidade. Então, ele é um cara muito inteligente nesse sentido, mas é algo que o Ceará, de maneira geral, todos os seus jogadores fazem. Aí, a gente fala de uma pressão muito forte quando está na zona intermediária, já próximo do seu próprio gol. Nesse caso, o Marlon vai em cima do portador da bola, obriga ele a recuar e a equipe já começa a subir um pouco mais. E aí a gente observa o extremo sempre pressionando o lateral do seu setor que tiver com a bola. Ele vai subir um pouco mais a pressão, vai forçar o recuo de passe. Aqui a gente vê o Ceará, mais uma vez, em todos aqueles conceitos que a gente comentou, equipe observando bem a bola, jogadores num 4-4-2, né, com o meia se aproximando do centroavante, obrigando o time a ir para o lado, né, forçando o passe para o lado, de novo o extremo pressionando o lateral do seu setor para forçar um passe, e aí a gente vai ver aí a tentativa de passe de novo por dentro, mas não tem tanta opção na entrelinha, um 4-4-2 muito bem fechado, a equipe do Ceará fecha muito bem essas zonas e aí a gente vai para mais um detalhe importante. Agora a equipe do Ceará tem um outro segredo muito importante. Se você está gostando do vídeo, inclusive, deixa o teu like já aqui no vídeo, deixa os comentários o que você acha do sistema defensivo do Ceará. Na bola parada defensiva. Primeira coisa que a gente precisa falar dessa bola parada defensiva da equipe do Ceará. Ela é mista, né? São 6 jogadores defendendo por zona, né, nos escanteios, então vocês podem ver que estão todos marcados, 4 jogadores ali mais em linha, né, na entrada da pequena área, mais 2 jogadores, um fechando a primeira trave e o outro nesse meio termo, então já são aí 6 jogadores defendendo nessa zona, e mais jogadores marcando individual, 3 jogadores contra os melhores cabeceadores dos adversários, aqui é o caso, né, a gente tem aí o Ceará marcando dessa forma nos escanteios, mais um jogador para puxar o contra-ataque, ou fechar o passe curto na hora da cobrança de escanteio. Eu espero que vocês tenham contado bem o número de jogadores que eu citei, porque no lance seguinte a gente vai mostrar um detalhe muito importante. O contra-ataque é muito rápido, apesar de ter só um jogador para puxar o contra-ataque, quando recupera a bola, notem que já tem 4 jogadores para iniciar esse contra-ataque, essa transição ofensiva da equipe. Contaram quantos jogadores eu falei que tem nesse escanteio? Pois é, se você contou muito bem, sim, são 10 jogadores mais o goleiro, ou seja, o Ceará defende majoritariamente com todos os seus jogadores, defende com 10, cria uma grande barreira, uma grande muralha dentro da sua própria área
para impedir nos escanteios ofensivos do adversário que sofra algum tipo de finalização. Então é uma das grandes forças do Ceará essa marcação na bola parada defensiva. Então fecha com todos os seus jogadores essa bola parada defensiva. E tem um outro detalhe que é muito importante. Algumas equipes, quando percebem isso, elas tentam fazer uma saída mais curta, como é o caso aí do Atlético Paranaense, para tentar desestruturar, né, a linha defensiva, vai ter que sair, o que vai fazer a linha defensiva. O Ceará não, da mesma forma que o momento defensivo a equipe está muito bem estruturada, notem como está super estruturada essa linha, os 6 jogadores seguem ali na pequena área, nessa linha de pequena área, mais os outros jogadores da marcação individual. Então, assim, é um time que se estrutura muito bem nessa bola parada defensiva e por isso que sofre poucos gols nesse sentido e nesse tipo de lance. Por fim, não acredite que o Ceará é apenas o time que marca lá atrás, porque sabe muito bem quando subir a pressão nos rivais, e aí os atacantes fecham os zagueiros, o extremo fecha o lateral, um dos volantes sobe, né, para marcar o meio-campista que vai descer para receber o passe. Olha como fecha muito bem os espaços quando tem que subir a pressão. Já tem 3 jogadores fechando essa bola na linha lateral, já tem ali fechando os zagueiros, os atacantes, tudo certo, induz o time adversário para o lado do campo, os 3 jogadores fecham muito bem esse espaço, forçam o erro e aí recuperam a bola já no campo de ataque, ou então obrigam o adversário a dar um chutão. Então é muito bem estruturada a pressão quando ela precisa ser feita. Aqui a gente vai ver também mais um lance muito interessante dessa pressão, porque quando o adversário usa o goleiro, também tem essa dúvida, né? Mas aí o atacante ele fica entre o goleiro e o zagueiro para fechar muito bem esse passe com o volante, para tentar obrigar o adversário também a dar o chutão, como a gente vai ver. A perseguição do lateral no extremo, para quando ele tenta baixar para receber, né, o passe mais longo, está sempre muito próximo da jogada. Então o Ceará marca muito forte, marca muito intenso. E aqui a gente vai ver tudo que a gente já falou. Os 2 atacantes mais à frente do 4-4-2, o volante subindo para se aproximar da primeira opção de passe, né? Então já começa a fechar esse espaço, todos os jogadores muito bem definidos para induzir o rival para o chutão, ou nesse caso, contra o Cuiabá, um time que não tem um goleiro que utiliza tanto os pés, obrigar a recuar e a esse jogador dar o chutão e a equipe recuperar a bola já no campo de ataque. Se você gostou do vídeo, você já sabe, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e comenta aqui pra gente o que você está achando do trabalho do Guto Ferreira, quais conteúdos você gostaria de ver aqui no canal, tá certo? Grande abraço a todos.